Amém? Romanos 2, a partir do 21. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras? Tu que abomina os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Pela transgressão da lei, porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Muito bem, eu estava no livro de Jó, mas vamos dar uma pausazinha aqui. Tem um assunto à tona aí que a gente precisa explorar aqui, porque o mundo está rodeado de escândalos. E escândalos daqueles que deveriam ser exemplo. Então, como diz aqui, tu que dizes que não deve furtar e furta, tu que dizes que não deve adulterar e adultera, isso são pessoas que não passam de religioso. E religião, se tem uma desgraça maior no mundo que existe, é religião, é a religiosidade que existe no mundo. Mas vamos entrar aqui. Antes de entrar aqui, eu só quero responder uma pergunta que me fizeram assim, porque a pessoa que estiver ouvindo, ela vai entender. Gente, as pessoas hoje perdem tempo com tanta bobagem, né? Porque a pessoa veio para mim e disse: você sabia que a Terra era plana? Aí disse: se a Terra era plana, queria que eu soubesse se a Terra era plana. Porque ele pegou um versículo da Bíblia que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então nós temos que estudar os céus, porque a Bíblia disse isso. Eu disse: como é que você perde tempo com tanta coisa, com tanta bobagem? Se a Terra é plana, se a Terra é redonda, se a Terra é quadrada, se a Terra é oval, o que me interessa isto a saber? Esse conhecimento vai me dar a vida eterna? Um conhecimento desse vai me dar a vida eterna? Não. Esse conhecimento não me dá a vida eterna. Jesus disse: a vida eterna é esta, que todos conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer é ter um relacionamento íntimo. Mas eu disse: você está interpretando errado esse versículo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, porque tudo que existe lá no céu há uma representação aqui na terra. Deixa eu dizer para você, os zodíacos não é esses horóscopos aí que estão dizendo: não, seu dia será assim, 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 assim. Isso tem nada a ver. Os zodíacos começam com a virgem e termina com um leão, simbolizando a primeira vinda de Cristo, que veio de uma virgem, e a última vinda, quando ele virá para reinar no milênio como leão. Estão entendendo? Lá tem Aquários. Aquário simboliza a era do arrebatamento. É os peixes de Deus que vão ser tirados deste aquário, porque aqui não é o nosso habitat. Estão entendendo? Lá tem Ares, que é um cordeiro, mas isso se tipificando que há cordeiros aqui na terra, e haveria o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que seria sacrificado por nós. Quer estudar os céus? Veja Cristo nos céus, senão você está perdido. Aí queria: o irmão está não sei o que, não sei o que. Então tá bom, então você vai para frente aí com o seu conhecimento, que eu vou aqui com o meu. No final da jornada nós vamos ver quem está certo. Mas discutir, eu não discuto com ninguém. Porque discussão não leva a nada. Mas antes de eu entrar aqui na religiosidade, Jesus não morreu para que as pessoas fossem religiosas, gente. Religiosidade é pior do que a imoralidade. É algo perverso, venenoso. O religioso, ele é imune ao arrependimento. Ele não se arrepende, o religioso. Religioso não se arrepende. Ele justifica seu erro, ele justifica seus fracassos, mas ele não se arrepende dos seus erros praticados. Estão entendendo?
Estão entendendo? Então veja só. As pessoas confundem assim. Como é que Deus pode ser? Como é que Jesus pode ser rei? Pode ser. Como é que Deus pode ser rei? Pode ser pai? Pode ser juiz? Pode ser isso tudo? Pode. Ele pode ser isso tudo. Porque Ele é Deus. Aí eu disse para ele assim, tem uma história tremenda que vai ilustrar isso aqui, como é que Deus faz. E hoje Deus está te dando essa oportunidade de vida para você não ser religioso, mas para você aceitar Cristo. Porque Cristo não veio morrer, se sacrificar lá na cruz do Calvário para você ser um religioso, não. Ele veio se sacrificar para que você rendesse sua vida a Ele, entregasse sua alma a Ele. Então um rei de uma determinada cidade, ele emitiu um decreto. Ele disse assim, ó, aqui nesta cidade, nesse país, não se pode furtar. Quem furtar, o decreto está baixado, vai ter os 2 olhos arrancados. Esse é o decreto do rei. E se alguém for encontrado furtando, os 2 olhos deles têm que ser arrancados. Passou-se o tempo, começou-se a acontecer alguns furtos. E aí começou a acontecer alguns furtos, e as pessoas descobriram quem era que estava furtando. Levaram ao rei, disse, rei, encontramos uma pessoa que estava furtando. Ele tem que ter os 2 olhos vazados. O rei disse, é verdade, tem que ter, é lei, tem que ser cumprida. Mas rei, o homem que estava furtando era seu filho. Aí é pesado. Ele disse, como rei, eu não posso fazer nada, eu não posso tirar o meu decreto, mas como pai, eu posso salvar meu filho. Se a lei quer os 2 olhos, então arranque os meus 2 olhos no lugar do meu filho. Ele foi e salvou o filho de ter seus olhos arrancados. Deus também pensou da mesma maneira. Se Deus fosse agir como juiz, como rei para cima de nós, Ele aniquilava a nossa vida. Mas Ele agiu como pai, vendo seus filhos na condição de pecado, na condição horrível, na condição acabada, na lama. Ele disse, eu vou descer em carne humana e vou salvá-los. Mas Ele não me salvou e salvou você para a gente ser religioso, não. Porque a religiosidade é uma coisa perversa. Jesus disse, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para os religiosos. Jesus, como passava por Cafarnaum, praticando um monte de milagre, não quiseram receber Jesus lá. Jesus disse, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Se tivesse efetuado esses milagres em Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido. Jesus chegou e disse, publicanos e pecadores, excede você no reino dos céus, porque religioso está imune ao arrependimento, não consegue se arrepender mais, nem se dobrar e confessar os seus erros, os seus fracassos que cometeu. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então nós estamos aí em meio já mais um escândalo. Um pastor. O que pastor que é envolvido com política? O que pastor que é envolvido com cargos altos? Pastor não foi feito para isso, não. Pastor é constituído para o povo, por Deus, mas para cuidar das coisas divinas. Para cuidar das coisas de Deus, ele tem que estar ocupado com aquilo. Arão, o sumo sacerdote, estava sempre ocupado com os seus filhos, lá fazendo as coisas. O ofício que foi dado a ele, ele estava sempre ocupado. Sempre. E a ocupação com as coisas divinas. Mas vai se ocupar com coisas do mundo, com coisas terrenas, porque Satanás é assim, ele dá glória, fama, glórias humanas ao homem, mas depois ele joga aquele homem na lama. Joga aquele homem na lama. É isso que Satanás faz. Glórias de homens e fama leva as pessoas à ruína. Jesus disse em João capítulo 12, versículo 13,
43 ele disse: eu não aceito as glórias que vêm dos homens. Eu não aceito glórias humanas. Ele chegou a dizer em Mateus 5, em Marcos, em João 5,41, ele disse assim: eu não recebo glórias que vêm de homens. Glórias humanas levam as pessoas à ruína. E Jesus mandou se afastar disso, que Jesus disse: eu não aceito glórias de homens. O profeta, lembrando dele, diz: dinheiro, fama e mulher derruba homens de Deus. Provérbios diz assim: quem busca a sua própria glória não é glória. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, diz assim: aquele que se gloriar, glorie-se em conhecer o Senhor. Se tem uma glória que nós devemos ter, se gloriar, é em conhecer a Cristo, é em ter um relacionamento com Cristo, é de viver com Ele. Esta é a maior glória que existe. Se tem de se gloriar, glorie-se em conhecer o Senhor. Amém. Mas quem eleva esses homens a esta condição de famoso, renomado, grande? Porque assim, esse ministro está aí agora atolado em escândalo. É um pastor, gente. Se você for no YouTube e olhar os vídeos dele, não sei, 500 mil visualizações, não sei isso, não sei aquilo. Que isso muito não me interessa, esse negócio de visualização. Mas você vê, homens que projetam, pessoas que projetam outro homem. Satanás, se você pensar, se você pedir, Satanás te dá glória, honra, popularidade. Mas depois ele te põe na lama, ele põe teu nome para ficar tão sujo, mais sujo do que pau de galinheiro. Ele leva as pessoas a uma condição baixa, a uma condição imune. Tu que dizes que não deve furtar, porque furta. Um pastor é para ensinar que as pessoas não devem furtar, e ele tem que ter uma vida que produza isto. Mas furtando, envolvido em propina. Que coisa triste. Satanás chegou para Jesus e disse assim: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ele mostrou todos os reinos do mundo, toda a glória, popularidade que você poderia imaginar. Mostrou para Jesus e disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Mostrou dinheiro, fama, mulher, reinos, prazer, para Jesus. Tudo isso eu te darei. Ele dá. Se prostrado me adorares. Jesus diz: vai-te, Satanás. Adora somente a Deus, e só a Ele servirás. Adora somente a Deus, e só a Ele servirás. Então ele veio tentar Jesus. Você nunca viu Jesus na terra recebendo glória de homens. Mas Jesus disse: Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti. Com a glória que eu tive contigo antes que houvesse mundo. Aí veio os dualistas e dizem: olha, era dois, tem dois lá. Ele estava com ele lá junto. Gente, pelo amor de Deus, gente, a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, existia a palavra. Antes que houvesse mundo, o que era que existia? A palavra, o verbo. Essa era a maior glória que você pode ter diante de Deus. Sabe o que é? É você estar com a palavra em você. É você estar ungido com esta palavra, com logos. Aí vem um bando de dualista aí, ele estava junto com Deus. Loucura. Antes de haver qualquer coisa, qualquer átomo, qualquer coisa, o que existia era a palavra, o logos, o verbo. Se quer ter a maior glória que você já pode ter nessa vida, é quando você tem esta palavra. Jesus nunca quis uma glória dada por homens. Eu me afasto das glórias dos homens, eu não quero isso. Mas glorifica com a glória que eu tive contigo. Que coisa tremenda. Agora, isso aí, gente, sabe o que é? É o cumprimento das Escrituras. Varões gigantes de renome estão na sociedade. Antes de Deus, para Deus destruir o mundo antediluviano lá, no tempo de Noé, no capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia diz: os filhos de Deus
tomaram as filhas dos homens. Os descendentes de Sete tomaram as filhas de Caim, as belas, formosas e agraciadas. Aquelas mulheres bonitonas, pegaram elas como amantes. Porque assim, ó, a fama traz dinheiro e o dinheiro traz mulher. Está entendendo? Aí de vez em quando você vê aí encontra assim, fulano caiu no adultério, mas tu que diz que não deve adulterar e adultera? Pastor fulano de tal caiu no escândalo moral. Pastor fulano caiu no escândalo moral. É só homens, varões, gigantes, renomados na sociedade, porque eles receberam glórias e honras humanas, da popularidade humana. Jesus disse, se busca a minha própria glória, ela não é válida. Eu busco a glória daquele que me enviou. Nós temos que viver nessa terra para buscar uma glória, a glória de Deus. A glória de Deus. Então, os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens. E nasceu o quê? Varões, gigante, homens de renome na antiguidade. Lá na antiguidade tinha esses homens gigantes, varões, lutadores de renome que se tornaram famosos. Hoje também está surgindo esses homens, porque casou-se a igreja com a política e agora você tem varões gigantes de renome na sociedade, grandes, de nome grande na sociedade, mas diante de Deus eles não valem nada. Diante de Deus eles são privados da graça, eles são privados da verdade, eles não têm nada de divino neles. Eles são gigantes, varões de renome na sociedade, mas diante de Deus eles são lixo. Vocês estão entendendo? Amém para todos? Diante de Deus não são nada. Não são nada. E aí eles estão mostrando as suas cores, mas antes de Deus destruir o mundo diluviano, surgiu esses varões gigantes de renome na sociedade, e todo intento do seu coração era amar continuamente. Deus disse, eu vou dar cabo deste mundo. Da mesma forma nós temos hoje os varões gigantes de renome aí, e Deus vai dar cabo deste mundo, porque eles vão cair em escândalos por cima de escândalos. E o nome de Deus sendo blasfemado entre os gentios por causa dessa casta enganosa. Se dentro da mensagem nós já temos escândalo por cima de escândalo, imagina esses. Imagina esses que estão aí. Amém, minha filha? Amém, né? Então, os varões, e ali estava. Deus disse, deixa eu acabar com isso, porque eu estou triste. Criei o ser humano para quê? Para se tornar isso. Se tornar essa coisa que está aí. Não. Deus disse, eu vou dar cabo deste mundo. Então Satanás pega esses homens, envolve eles com a política, para eles caírem em escândalo. Dá para eles glória, poder, popularidade, faz até ter um nome renomado. Não é só um nome grandão, é renomado. Você fala assim, fala assim, o renomado pastor tal, o renomado fulano de tal, o renomado reverendo tal, renomado diante dos homens, mas diante de Deus não são nada. Não são nada. E eles não têm nada de Deus. Você viu Nabucodonosor? Nabucodonosor diz assim, ó, esta não é a grande... Você quer ver um homem orgulhoso? E esses varões aí, eles terminam na lama, parecendo animal, pior do que animal. Nabucodonosor olhou assim, ó, olha, essa é a grande Babilônia que eu construí. Olha o império que eu construí. Aí Deus veio até ele e disse, tu vai comer capim como um animal. As unhas vai crescer, o cabelo vai ficar grande, vai comer capim com os boi. Para tu saber que tu não é de nada. Quando o homem se exalta, ele será humilhado. Ele vai para a lama, ele vai para a sujeira, ele vai para o pó. Está entendendo? Vai comer capim. Enquanto isso, o profeta William Branham disse, Moisés era o homem mais renomado que tinha. Era o homem mais cheio de glória e fama popular que havia no Egito. Amém? Amém. Moisés era um homem de renome. O profeta William Branham diz assim, olha,
Olha, ele diz assim, ó, Moisés era cheio de glórias humanas, mas o que foi que fez Moisés? Sua fé guiou a escolher a palavra. Mas o que leva um homem que está cheio de glórias, honra e popularidade a escolher a palavra? Simplesmente uma única resposta: este homem é um eleito de Deus. Este homem é um eleito, um homem cheio de glória, de fama, de popularidade, de tudo que você podia imaginar. Iria ser o próximo faraó. Aí esse homem agora resolve ficar ao lado dos israelitas e escolher a palavra. O que é isso? Eleito. Eleito é eleito. Escolhido por Deus. Olha só. Um legado que a gente tem assim. Quando se uma pessoa começar como um demônio e terminar como um anjo, que maravilha. Se começar por aquele que não presta, que não vale nada, mas depois terminar no presente como um anjo, que maravilha. Mas a pessoa começar como um anjo e terminar como um demônio, é uma coisa triste. Lucifer sabe muito bem isto, gente. Lucifer no céu, ele era famoso. Ele era conhecido dos outros anjos, sabe? Era um querubim ungido, cheio de pedras preciosas. O brilho dele era muito forte. Os anjos chegavam a perguntar assim: por que Deus fez ele tão formoso dessa forma? Amém? Amém. Vamos lá, vocês estão vivos aí? Vamos frente, né? Por que Deus fez ele tão glorioso dessa forma? E foi por causa disto. E a Bíblia diz em Ezequiel 28, e ele contemplou iniquidade em seu coração, orgulho, soberba. Caiu de anjo, passou a ser demônio. Ele sabe muito bem o que é isto, que é ser cheio de glória, ser cheio de popularidade. Então ele quer levar as pessoas a ser ídolos de outro, a ter popularidade, para levar aquelas outras pessoas à perdição. Levar tanto este que está cheio de popularidade, quanto os outros que adoram este outro. Quantos outros que tem aquele homem como fã. Vocês estão entendendo? Eu espero que você não perca nada disso aqui, amém? Então, ele eleva tanto o homem com fama, com poder, com popularidade e com dinheiro, que esses homens acham agora que eles são tão grandes que eles podem fazer tudo. Eles podem fazer da graça uma desgraça. Mas nós temos a graça como a nossa fonte de salvação, de vida eterna. Um verdadeiro eleito não faz da graça uma desgraça, não. Faz da graça a sua fonte, a qual te deu vida eterna. Pois Jesus disse, olha, uma coisa que eu aprendi nas Escrituras é assim, Jesus diz assim, ó, não tem nada de oculto que não venha a ser revelado. O que é feito às escondidas será trazido em plena luz. Marcos 4:22 diz isto. O que é feito às escondidas, às escuras, será trazido à plena luz. Essa é a desgraça do ser humano, achar que se esconde do homem, mas de Deus ninguém se esconde. Será trazido à plena luz, tudo aquilo que você praticar aqui nesta terra, será trazido à plena luz. Você faz escondida, mas Deus traz à plena luz. Agora, tudo isso por causa de uma falsa piedade. Uma falsa piedade que existe no mundo. Existe a piedade verdadeira e a piedade falsa. Você sabe, eu vou ler até aqui em Timóteo, para vocês verem como é que é a coisa. Que é assim, uma falsa piedade é a pior desgraça que existe. Piedade é quando a pessoa é devotado, é quando a pessoa cumpre os seus deveres. Piedade é respeito, é compaixão. Piedade também se relaciona a amor. Você já viu a Bíblia falar assim, ó, grande é o mistério da piedade, um Deus que se fez carne. Esse é o grande mistério da piedade.
Deus viu o Gutenberg, o Kinka, viu vocês na condição horrível. Ele disse: eu vou se fazer carne por amor, porque grande é esse mistério da piedade. Eu vou cumprir meu dever. Por amor, por compaixão a eles, eu vou descer, se tornar carne para resgatá-los, para fazer eles serem igual a eu, eterno. Grande é o mistério da piedade. A piedade verdadeira é a coisa mais maravilhosa que existe, mas a piedade falsa é uma coisa triste. É uma coisa triste. Timóteo diz assim para nós, 2 Timóteo, ele diz assim, 3:5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Não tem a eficácia da piedade verdadeira, tem aparência de piedade. Homens que parecem ser tão bem vestidos, parecem ser tão bem devotados, prega bonito, prega isso, prega aquilo, mas tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Fuja destes, não chegue nem perto deles. Aí aqui em Timóteo 6, 1 Timóteo 6, versículo 6 diz assim, homens corruptos de entendimento, no versículo 5, e privados da verdade, cuidando que a piedade é uma grande fonte de lucro. Faz-se de piedoso para se obter uma grande fonte de lucro. Essa é a falsa piedade, que é a pior desgraça que existe. A falsa piedade faz você confessar uma coisa que você não é, e faz você viver contrário àquilo que você ensina. Estão entendendo? A falsa piedade obriga os outros a fazer aquilo que você não é capaz de fazer. Se tu dizes para os outros, não furta, e tu furta, tu és um homem que tem falsa piedade. Obriga os outros a fazer. Jesus censurou essa classe de fariseus hipócritas, que obrigavam os outros a fazer isto, mas eles não eram capazes de levantar nem com a unha este peso. Isso são falsos piedosos. A falsa piedade é fazer sua justiça para agradar aos homens e ser visto pelos homens. A falsa piedade é fabricar sua justiça própria, gente. Gente que fabrica sua própria justiça, fabrica sua própria santificação. Isso é falsa piedade. Aqui eu me apresento como um pastor, o pastor Milton Ribeiro. Está vendo? O ministro da educação. Olha, como é que um homem desse pode ser ministro da educação, gente? Por isso a nossa educação é as escrituras, que diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a demonstração, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eles se apresentam vestidos tão bem, fabrica sua própria santificação, sua própria justiça. Aí vai se apresentar um homem tal, aí você diz: ai, esse homem aí é tremendo, mas por trás, dentro dele, mas depois, aquilo é escondendo uma falsa piedade, uma falsa santificação, uma falsa justiça, quando não tem, mas por trás, por debaixo dos panos, está fazendo tudo que não presta. É como aquele de Goiânia também, que se apresentava: eita, o homem é um anjo. Chega e falava assim: o homem é um anjo, mas por trás era o pior demônio que tinha. Estão entendendo? Você chegar, se apresenta com a falsa piedade, mas por trás você é o pior demônio que existe. Canta como um anjo, mas mente como um demônio. Prega como um pregador, mas peca como um pecador. Louvado seja Deus, irmãos. Vocês vão botando aqui para frente, né? Amém? Já estou terminando. Olha só. A falsa piedade está embebedada de emoções e fingimento. Isso é uma coisa que a Bíblia diz assim, que a gente não deve ter amor fingido e fé fingida. Mas uma falsa piedade
vem com emoções e fingimentos, está embebedada, está bêbada com isso. A falsa piedade é estimulada pela concupiscência, pelos desejos, e se conforma com esse século presente. Um verdadeiro cristão jamais se conforma com esse século presente. Jamais. A falsa piedade se exalta e orgulha-se. A falsa piedade gosta de fazer longas orações para ser visto pelos homens. A falsa piedade se lança na conquista das almas. Agora, para quê? Para escravizar essas almas e prender elas numa falsa esperança. Ele se lança em conquistar alma. Tem que ganhar almas, tem que ir atrás disso, tem que fazer isso. Tal. O outro chega ali para mim, aquele outro lá que é meu irmão lá, vou dizer o nome dele não. Diz, Berg, quem ganha alma é sábio. Quem ganha alma é sábio. Quem ganha alma realmente, verdadeiramente é salvo. Mas quem escraviza as almas numa falsa esperança, aí é uma falsa piedade que leva as pessoas à perdição. Amém? Louvado seja Deus. A falsa piedade oculta a verdade, engana multidões e leva à perdição, gente. Você vai ver esses homens cercados de multidão, cercados de pessoas, mas ocultando a verdade, enganando essas pessoas e levando elas à perdição. Homem, eu disse para Deus essa noite, se eu não tiver mais nada para fazer nessa terra de bom, pode me levar, que eu não quero estar aqui nessa terra para ser um destruidor de outra pessoa, não. Se eu não tiver mais nada de bom para fazer, eu não quero fazer o que não presta, não. Para estar aqui nesta terra, para destruir outras almas, para escravizar pessoas, para levar pessoas à perdição, pessoas se perder por sua causa, eu não quero estar nessa terra para isso, não. E aí, a falsa piedade baseia-se no evangelho materialista, desviando as pessoas da verdadeira vocação celestial, gente. É o evangelho materialista. É só atrás de dinheiro, de glórias humanas, de fama desta terra, que não serve de nada, que tudo vai virar ruína, vai virar pó, vai virar cinza. Isso é porque as desgraças, as pessoas correm tanto atrás destas coisas, porque não tem visão de Deus, não tem visão de Deus. Não tem a visão verdadeira de Deus, é uma falsa piedade. A falsa piedade cobiça as coisas perecíveis deste mundo, gente. As coisas perecíveis, as coisas que passam. Para que cobiçar coisas perecíveis? Vamos atrás das eternas que não passam. A falsa piedade limpa o exterior, mas o interior está corrupto, está sujo, está imundo. Que coisa! As pessoas... Eu fico imaginando assim, o que faz um homem que tem dinheiro? Já tem tudo isso, sabe? O que leva um homem a fazer isso? Satanás fazer isso, no lugar o diabo, para o diabo agir na vida deles e destruir a vida deles e jogar eles na lama. Jogar na lama. Não desse homem agora desse parado. Todo mundo está na lama. E o que deu? Isso. E o que deu é esse ministério envolvido. O pior é esse ministério que está envolvido. E ele e outros pastores. Então, o nome dele agora está na lama. Vai tentar se justificar, vai tentar dizer isso, vai tentar dizer que não fez aquilo. Se fosse realmente o Filho de Deus, chegava e dizia: errei, falhei, fracassei, mas estou aqui. Quero pedir perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelos meus fracassos, como Davi fez. Tem misericórdia de mim, Senhor. Apaga as minhas transgressões, deixou escrito para todo mundo saber. Estão entendendo? O
fracasso de Davi ficou escrito para todo mundo saber, mas o seu pedido de perdão também ficou escrito para todo mundo saber. Seria bonito quando eu fracassasse, cair no fracasso. Todo mundo sabe que eu caí no fracasso, mas todo mundo vai saber também que eu pedi perdão pelo meu fracasso. Só digo para vocês, ter visão de filho de Deus, realmente, visão diária, para conseguir ver essas coisas, sabe? Essa desgraça de dinheiro, de fama, de popularidade, leva as pessoas a ruim a vez. Gente, conversando com esse polícia, o que ele fala um ministro do STF? Um ministro que já ganha tão bem, que tem tudo, que compra vinho de 200 mil reais, gente. Compra um vinho de 200 mil reais. E ainda vem defendendo político, ladrão, safado, defendendo com unhas e dentes a corrupção. Mas como já tem, já dá para viver tranquilo, cumpre a lei, vive a lei, cumpre ela. Olha a desgraça que Satanás, e eles dão lugar ao diabo para agir, gente. A culpa não só é assim dizer, não. É Satanás que está fazendo isso, não. É que eles estão dando lugar a Satanás para poder fazer. Não é? Eles estão dando lugar porque as pessoas são assim, culpa Deus ou culpa o diabo ou culpa os outros. Mas nunca olha para si mesmo para culpar a si mesmo. Por isso que Jó foi um vencedor, que Jó disse, um aborto era melhor do que eu. Risca o dia que eu nasci do calendário. Porque a culpa de tudo isso é minha. Foi porque eu vim a esse mundo. Se eu tivesse sido um aborto, eu não teria passado por isso. Você nunca viu Jó culpando Deus ou culpando o diabo. Você já viu Jó falando assim, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Foi Deus não. Ele sabia que não estava em pecado, mas ele também não culpou os outros, não culpou Deus. A gente sabia que era o diabo que estava nos corpos dele, o chicote de Deus para corrigir Jó. Mas ele não andou culpando ninguém. Aí, é uma coisa séria. Quando Jesus disse, eu não aceito glórias que venham de homens. Não quero nenhuma glória de homem. Um filho de Deus dessa terra não quer nenhuma glória de homem nenhum. O único objetivo do apóstolo Paulo nessa terra era chegar na glória. O único objetivo que Paulo tinha era chegar na glória. Porque se você pensar num homem que teve glórias humanas aqui também, que era um homem estudado, um homem que era doutor, já quando ele estava lá no meio dos fariseus, ele saiu daqui. Ele saiu daqui. Quando ele saiu daqui, ele disse, eu não quero mais nenhuma glória que veio aqui, o homem, eu considero como esterco tudo aquilo que eu aprendi. Eu considero como esterco por causa da sublimidade de Cristo. Eu quero chegar onde Cristo está. Eu só quero viver onde Cristo vive. Amém? Louvado seja Deus. Então é isso. Nós vamos seguir em frente. Mesmo que a gente não tenha ninguém, mas permaneça com Cristo. É tudo. Cristo é tudo para nós. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O nosso contato para qualquer dúvida é 83 98806 4810. Estamos à sua inteira disposição. Shalom.